the dirt. And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white sheds? You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean sheds to play around in. In the skies with all the backing, they don't care what goes on around. In their eyes there's something lacking, what they need's a damn good whacking. See them out for dinner with their piggy wives, clutching forks and knives to eat the bacon. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Diamonds. Você pode começar a fazer também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Eu estava aqui com o ouvido nos porquinhos e com outro ouvido. E eu tentando ver se saía a pesquisa. Se deve sair, vamos lá. Mas boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Valeu Bem. Boa noite. Aí, Pigs dos Beatles, do famoso álbum branco. Olha que bonitinho. Bem bonitinho. Né? Já saiu a pesquisa? Saiu. Saiu, a gente já vai dar, calma. O Bob fica excitado. Mas assim, Adoro números. Calma, tá bom. Então assim, você já deve ter visto os porquinhos ali na lama, Bob Furruia, se virando ali na lama, e vira pra cá e vira pra lá. E os porquinhos estão felizes, mas fala assim, mas eles também estão numa pior, né? Porque a sujeira sempre piorando ali, mas de qualquer modo eles estão ali, né? Sempre tem uma sujeirinha à volta para brincar, né? Mas aí, ô Vólio Bene, você já deve ter visto os porcões de camisas brancas, né? Esses também gostam de uma sujeira, Bob Furruia. Sempre com as suas camisas engomadas, se bem que hoje em dia nem isso, né? E sempre assim, os porcões ali revolvendo a sujeira, né? E sempre tem uma camisa para trocar, Bob Furruia, os porcões, né? Aí, às vezes, e assim, as suas pocilgas sempre bem abastecidas, né? E aí você, às vezes, vê esses porcões, vão jantar fora com as suas porquinhas. Ali, tal, né? Uma música de protesto, sabe de quem, Bob Furruia? Do George Harrison. Porque os Beatles tinham aquele negócio, vocês são meio alienados e tal, né? É isso. O Mick Jagger já tinha feito música falando que em Londres era tudo muito parado, falando do 68, no Red da Europa. E os Beatles, aquele negócio... O John Lennon fez o Revolution, né? Que é uma letra, a meu ver, equivocada também, porque um pouco assim, me conta qual é a sua proposta. A Revolution do John Lennon parece gente pedindo para o Lula o programa de governo. Ele falou assim, qual é a proposta para a Revolução? Não, mas eles tentavam, e o George Harrison fez essa música aí um pouco falando dos porcos, que é uma forma como também na década de 60 se chamavam os fascistas. Não é isso? Os porcos. Não que tenha fascista, imagina, não tem. Mas não custa trazer um pouco da memória dos 60s para vocês, não é mesmo? Então, é isso. Vocês que nasceram anteontem, eu já sou um pouco mais velho. Mas na época dos Beatles era muito pequeno também. Vai falar de pesquisa, Renavô? Vocês estão ansiosos? Tem muita coisa para falar. Então vamos falar de pesquisa. Saiu a pesquisa IPEC. O que é que nós temos aí? Me deem, pesquisa IPEC
Depois nós vamos falar os números, o período que foi feita e tal, e vamos lembrar outras pesquisas e etc e tal. Vamos lá, vai. Por enquanto, Rei, o que temos são os votos totais, né, desse segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente Lula tem 51% das intenções de voto, os mesmos 51% da pesquisa IPEC da segunda-feira da semana passada. Já o presidente Jair Bolsonaro oscilou um ponto para baixo nessa simulação do IPEC em votos totais. Bolsonaro tinha 43% e tem agora 42% das intenções de voto. Assim, Votos válidos também, 55-45 nos votos válidos, acabou de Quanto? sair. 55-45. E a semana passada era? Também, né? Na semana passada, 55-45. Bob tem na mão, boa. 55-45. Então, se o Bolsonaro caiu um no válido, é porque, na verdade, diminuiu o número de indecisos e brancos e nulos. Certo? Deve ter sido isso, na comparação. Dá uma olhada aí. É a velha história, né? Como eles estão querendo pegar... Hoje o Ricardo Barros vai tentar matar... Piadinha, tá? Uma hipérbole, deputado. Cuidado, hein? Hoje ele tenta comer vivo o fígado de um pesquisador, né? Porque estão nessa cruzada agora. A cruzada da hora é destruir os institutos de pesquisa, porque os institutos de pesquisa, os ministros do Supremo, sua mãe também. Se a sua mãe entrar no meio, destrói ela também. Tudo que atrapalhar, né? Obviamente, se os números estiverem certos, não são bons, né? Mas eles erraram muito em relação ao Bolsonaro. Já tratamos dessa questão do erro aqui, né? E eu vou fazer uma conta aqui para deixar o Ricardo Barros ainda mais perturbado. Claro que eles vão falar que erraram muito, mas, por exemplo, em relação ao Lula, os institutos não erraram. Isso que eles chamam de erro, né? De todo modo, me deem aí de novo, vai lá, votos totais, quais são? 51 para Lula, 42 para Bolsonaro. Não, me dá melhor, votos totais, que a margem de erro continua de 2 pontos. Votos totais não, votos válidos mesmo, continua 2 pontos, vai. 55 Lula, 45 Bolsonaro. 55 a 45. Eu fui ver todos os números, o que mudou. Bolsonaro oscilou um ponto para baixo nos votos totais, de 43 para 42, e nos brancos e nulos, esses variaram um ponto para cima, de 4 para 5, nos demais números então oscilou idênticos. Um ponto para baixo nos totais. 43 para 42. Olha aqui, presta atenção, está 55 a 45 nos válidos. A margem de erro é de 2 pontos. Olha que curioso, Bob Furuia. Portanto, o Lula poderia ter 57 ou 53. Isso. Nos extremos da margem de erro. E o Bolsonaro poderia ter 47 ou 43. Se você pegar a margem inferior do Bolsonaro, comparar com a margem superior do Lula, você pode ter uma diferença de 14 pontos. E ainda assim a pesquisa estaria certa. Mas se você pegar a margem inferior do Lula com a margem superior do Bolsonaro, você teria uma diferença de apenas 6 pontos. E ainda assim a pesquisa estaria certa. É isso que pira a cabeça deles. Entendeu? O mais provável é que isso não aconteça, porque é muito difícil, um está na margem inferior da margem de erro, outro está na margem superior. É pouco provável. Não, e ainda há outros números possíveis. Por exemplo, o Lula pode estar em 55 mesmo e o Bolsonaro está em 47. E aí a diferença não é nem de 6 nem de 14, mas de 8. Entende? Então, assim, pesquisa indica os intervalos, ela aponta os achados. Não quer dizer que seja ali a coisa estrita. Agora, é uma pesquisa diferente, por exemplo, do último Datafolha? É uma pesquisa diferente do último Datafolha. Né? Por quê? O último Datafolha, os votos válidos estavam em quanto? Vamos lá. Votos válidos da última pesquisa Datafolha, né? Vamos lá. A Quest Datafolha. Votos válidos. Lula 53, Bolsonaro 47. Lembrando que esse Datafolha foi da sexta-feira da semana passada. Isso. 53 a 47. Olha aqui. Considerando a margem de erro das duas pesquisas, o achado é o mesmo. Vocês entendem isso? Vamos fazer agora. Ó, que interessante, Bob. Vamos fazer essa continha aqui. Eu gosto disso. 53 no Datafolha. Portanto, o Lula poderia ter 55. Isso. Ou 51.
Vamos fazer agora o Bolsonaro. Ele poderia ter 49 ou 45. Portanto, nos votos válidos, você pode ter no Datafolha uma diferença que é de 10 ou de 2. Na margem inferior de erro, o Lula tem 51. E na margem superior de erro, o Bolsonaro 49. Se acontecer isso, diferença de 2 pontos percentuais. 3 milhões de votos. 3 milhões de votos. Sabia? Que cada ponto, se a abstenção for a mesma, cada ponto percentual dá uma coisa de 1,5 milhão de votos, um pouquinho mais. Mas pode ser de 10. Sendo de 10, a diferença é de 15 milhões de votos. Ou de 2 ou de 15. E vocês vão ter que conviver com isso. Ah, não, nós vamos mandar prender todos os institutos de pesquisa. Agora a única pessoa boa, séria no mundo e que diz coisas corretas vai ser o deputado Ricardo Barros, o líder do governo do PP, que tem uma longa tradição, uma longa ficha de serviços prestados ao país, não é mesmo, senhor? E a Quest, quanto é que foi em votos válidos na pesquisa anterior? Vamos lá. Na Quest, do dia 6 de outubro, semana passada, Lula tinha 54 e Bolsonaro 46. E Bolsonaro 46. Querem continha de novo? Fácil, é rápido. 56 na margem superior o Lula, 52 na inferior. 48 na margem superior o Bolsonaro, 44 na margem inferior. Portanto, nos extremos invertidos, a margem de erro inferior do Lula, superior do Bolsonaro, uma diferença de 4 pontos. Se a gente pegar uma diferença total, uma diferença ali de 12 pontos. Lula em cima, Bolsonaro embaixo. E qualquer coisa entre nesse intervalo estará certo. Tem? Ah, choro, ranger de dentes, não sei o quê, Eu só quero saber se a hora de pegar pesquisa, eles estão dispostos a pegar a pesquisa daqueles que fabricam números para eles também. O que todo mundo sabe. Aliás, todo mundo sabe o que todo mundo sabe. Tem gente nesse mercado com quem eu não sento nem para palitar os dentes, porque eu não faço isso. Entende? Então, e também é o seguinte, isso daí a pesquisa ouviu as pessoas quando? Entre os dias 8 e 10 de outubro. Entre os dias 8 e 10 de outubro, né? Anteontem e hoje. Isso. Né? E a eleição é só no dia 30 de outubro. Tem pelo menos 2 debates pela frente, eu digo 2 porque o Lula, que eu saiba, aceitou participar de 2, aqui da Band e o da Globo. Isso. Né? Então tem coisa pela frente ainda. Né? Acho que a eleição... É claro que o Lula saiu na frente, ele teve mais de 6 milhões de votos de vantagem, é claro que ele é favorito, ele começa como favorito. Agora, a eleição está tendo muitos sortilégios. Né? Essa não é uma eleição convencional, como eu vou demonstrar daqui a pouco. Essa também não é. É a terceira eleição brasileira, em sequência, que não é convencional. Que os números são muito favoráveis a Lula, obviamente são. Né? Menos favoráveis do que os do Datafolha, menos favoráveis do que os... mais favoráveis que o Datafolha. O Datafolha, se não me engano, nos votos totais é uma diferença de 5 pontos. Isso, 49, 44. Isso. E esse aí nos números totais, repita-se. Esse nos números totais, agora você tem aí, Bob? Tem 51 a 42. 51 a 42, uma diferença de 9 pontos. Saiu rejeição também, quer? Rejeição, vamos lá, importante. Bolsonaro oscilou 2 pontos para baixo na rejeição. Percentual dos que disseram que não votariam de jeito nenhum no atual presidente foi de 50 para 48. No caso de Lula, a trajetória foi inversa, de 40 para 42. 40 para 42. Isso é importante. Evidentemente, a rejeição no segundo turno, dizem os especialistas,
acaba sendo um critério de desempate, ou para resolver dúvidas. Se o cara está ali indeciso, bom, quem é que eu rejeito mais? Ou quem é que eu rejeito menos? Depende da pergunta. Né? A do Bolsonaro cai abaixo de 50%, a do Lula subiu. Então, essa é uma luta que eles têm feito bastante para tentar elevar a rejeição do Lula. Né? E podem se dizer, de algum modo, bem-sucedidos aí nesse esforço, né? Embora a rejeição deles sempre esteja abaixo da rejeição do Bolsonaro. Né? Mas, insisto, falta campanha, e a campanha está muito agressiva, a campanha está muito dura. Mais um número, Rei. 94% dos eleitores dizem estar totalmente decididos. Entre os eleitores de Lula, 93% dizem que a decisão é definitiva. Entre os eleitores de Bolsonaro, 95% dizem que não vão mudar de decisão. Então, assim, isso demonstra, sendo isso mesmo, que tem muito pouco espaço para mudança. Sendo isso mesmo, tá? Quando eu digo sendo isso mesmo, é porque eu nunca... Esse negócio de eu não mudo de ideia de jeito nenhum, eu também não... Ninguém... Eu não... Assim, tem uma parcela que muda, né? Se fosse assim mesmo, pronto, não precisava... Acabou, estava resolvido. Porque o que tem para se mexer aí não dá. Não dá tempo. Entendeu? Não tem como mudar, né? Mas é claro que tem aqueles que realmente não mudam, não importa o que Bolsonaro faça, não importa o que Lula faça, acabou, não muda e ponto. Mas tem uma parcela que muda, tanto é que a gente vê que os números estão se mexendo, continuam a se mexer. Né? A gente tem datas aí, o Augusto andou vendo, de próximas pesquisas, só para a gente saber, deixa eu ver aqui se o Augusto me mandou. Não, mas sabendo datas de próximas pesquisas, a gente fala aqui. Claro. Tá bom? Só adiantando então, Rei, Datafolha sempre sexta-feira, né? IPEC sempre segunda-feira, nessas semanas que antecedem o segundo turno, Quest quinta-feira, se eu não me engano o IPESP na sexta também, eu vou só checar e eu confirmo aqui para você. Então aí nós vamos trabalhando com esse conjunto de pesquisas aí, lembrando sempre que eleição não faz previsão, né? Eleição não é bola de cristal. Até porque o cara na hora que vota ali e tal, aponta a tendência. Né? E para arrematar e responder aos ataques sucessivos de burrice, né? Sai uma pesquisa como essa, o que acontece? O bolsonarismo, por exemplo, joga a toalha ou fica ainda mais com a faca nos dentes? Hein? Faz o quê? Que eu saiba, se mobiliza ainda mais. Hã? Trouxa é o PT se diante de um resultado como esse, falar, a gente está garantido, vamos dar uma descansada. Se eu estou numa disputa como essa, eu reajo como se o resultado fosse ruim. Não é mais, nós não podemos ter só 10, tem que ter 20. E vai pro pau. Assim como entendo que os bolsonaristas digam, não é isso, vai, tal. Essa ideia, essa mentira que estão contando, que o cara pega isso e fala, então tá, então sabe o que eu vou fazer, Bob Furui? Eu ia votar no Bolsonaro, mas já que o Lula está na frente, então eu vou votar no Lula. Vai acontecer mesmo, né? Super. Num ambiente como esse, vocês estão de brincadeira.